Olá, pessoal. Bom dia. Muita paz, muita luz. Que Jesus ilumine esse nosso sábado, esse nosso final de semana. Está começando agora o seu programa Momento Espírita. Eu sou Andressa Bispo e é sempre com muita alegria que a gente vem aqui estudar juntos, refletir juntos sobre as mensagens que vêm dos céus, não é verdade? Bom, deixa eu falar um bom dia já para a Neuza, nossa companheira aqui de estudo, lá do Centro Espírita Teresa de Jesus. Neuza, bom dia, obrigada, seja bem-vinda. Hoje tem um participante aqui aí da sua cidade, hein, Neuza? Você vai gostar. E para você também que está chegando agora, se quiser deixar aqui o seu bom dia nos comentários, a gente dá um oi ao vivo aqui para vocês. Bem, pessoal, antes de tudo, vamos agradecer, porque agradecer nunca é demais. Agradecer a Deus pela oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecer a Jesus que nos abraça, que nos auxilia nessas reflexões, nesses estudos. E agradecer as casas espíritas, as mãos amigas que fazem com que esse programa aconteça e chegue até você. Ao pessoal da Rádio da Barra M1030, o nosso bom dia, que vocês possam aqui estar sintonizados todos os sábados com a gente, estudando juntos. A vocês aí das redes sociais, o nosso muito obrigado. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva, para que você possa receber aqui as novidades e os vídeos ao vivo. Bem, é claro, a gente já faz mais de um ano que está estudando aqui o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do livro, capítulo 6º. Hoje a gente vai adentrar a questão de número 291. Mas é claro, eu sempre estou muito bem acompanhado, hoje não poderia ser diferente. Eu vou trazer o nosso convidado, que é aqui de pertinho aqui da gente, 20 quilômetros apenas, o Dagoberto, lá de Jaú. Vem para cá, Dagoberto. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes da Rádio Barra Bonita M e nossos internautas, né, que sempre estão conosco, inclusive Neuza Matos, que é a nossa querida companheira. Estamos sempre lá no Teresa, às vezes fazendo uma palestrinha lá para ela e contando com essa simpatia, essa doçura que é a Neuza Matos. E aos ouvintes aí, vamos pedir à espiritualidade que nos ilumine a todos, né? A mim, a Andressa e a todos que estão assistindo, para que as interpretações sejam bem feitas, bem entendíveis, para que cada um de nós possa tirar o melhor proveito das lições que vão ser exaradas nesse programa. Estamos à disposição, Andressa. Olha, pessoal, para quem não conhece aqui o Dagoberto, ele é lá da cidade de Jaú, Dagoberto Costa, né? E ele é expositor, trabalha em duas casas, ele trabalha no Cefec, lá de Jaú, e também na Casa da Sopa, lá do Santo Ivo. E eles fazem um trabalho muito interessante, muito bonito, de distribuição de cestas básicas e também vestuário para as famílias carentes cadastradas. Quer falar um pouquinho sobre esse trabalho, Dagoberto, para o pessoal conhecer? Pois é, esse trabalho é muito bonito. É um trabalho que vem sendo efetuado já há 50 anos, a baluarte da Casa da Sopa, que na realidade é a Associação Beneficente Amigos de Jesus, né? E vulgarmente conhecido como Casa da Sopa do Santo Ivo. E foi iniciada pela dona Ruth, a Rutinha, que está lá até hoje, aos seus 87 anos, trabalhando firme e forte. E isso aí nos dá um impulso muito grande, porque o exemplo dela é para ser seguido realmente. E lá na Casa da Sopa, terças e quintas-feiras são fornecidas as sopas, né? São para famílias cadastradas. Ao todo, deve ter hoje umas 150, 160 famílias cadastradas. Lógico que nem todas vão no mesmo dia, e assim mesmo é separado, terça é uma turma, quinta é outra, porque o espaço lá é um pouco pequeno. Aí tem palestra, tem passe, tem farmácia com farmacêutico ali no local,
tem brechó, tem doação de roupas. Então, é um trabalho mesmo assistencial, né? É mais que um centro espírita, porque além da doutrina e tudo que se faz, tem essa parte de assistência mesmo, né? Assistência física, que é o que o pessoal precisa, porque esse bairro é um bairro muito pobre e não é só de lá, vem gente desculpem, da cidade toda, inclusive, acho que até da região, e se socorrem desses nossos serviços lá. Então é gratificante trabalhar na Casa da Sopa, e eu queria até pedir quem tiver pote de sorvete guardado em casa, que puder doar, dá um jeito de enviar para nós, pode enviar para o Verdade e Luz, pode enviar para o Cefec, pode dar um endereço, a gente dá um jeito de buscar, porque nós atendemos lá também muito morador de rua, e eles levam a sopa depois, né? E, logicamente, os potes somem, porque o pessoal de lá leva e consegue trazer de volta os cadastrados, os habituês. Mas o pessoal de rua não tem esse cuidado. Então, os potes são muito necessários. E roupas também, né? Roupas em bom estado, limpas, que possam ser doadas ou até vendidas, porque nós temos o brechó que funciona terça e quinta, das 15 às 17 horas. Então é para obter recursos para casa também. E lá no Cefec é um centro tradicional também, que já está com 67 anos, né, gerido hoje pelo Anderson Moura, auxiliado como vice-presidente o Edson Maldonado, que vocês já devem conhecer. E nós estamos lá também, de terça-feira e de sábado, ajudando um pouquinho lá, ou palestra, ou passe, ou... Enfim, estamos lá na casa, participando da melhor forma possível. Tem cursos também, de segunda, quinta e agora domingo também. Estou fazendo o curso do Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, e aos domingos é o livro do... Agora me confundi aqui, não é o Evangelho, é um outro livro, que eu não lembro no momento. Mas tem cursos também no Cefec, que fica ali na 12 de outubro. Então é isso o nosso trabalho aqui. Eu trabalhei um bocado de tempo no Verdade e Luz, né? Inclusive nas cestas básicas, lá na Casa da Sopa também, eu que coordeno a parte de montagem de cesta básica, arrecadação nos supermercados. Então a gente procura trabalhar ao máximo aí para arrecadar bens para o consumo geral. Tá certo. Bom, então, pessoal, aí se vocês tiverem e quiserem, né, ajudar, procurar uma dessas casas lá em Jaú e levar o que vocês têm aí, que não usa mais, o pote de sorvete, roupa, calçado, com certeza o que não é mais utilizável por você vai servir para alguém que está nesse. Bem, vamos dar sequência aqui. Deixa eu falar bom dia primeiro para a Sueli Querubim. Bom dia, Sueli. Obrigada, seja bem-vinda. Para o Sérgio também, nosso companheiro aqui de estudo. Bom dia para todos nós, muita paz, que assim seja. Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. A gente vai começar então agora a questão de número 291, com o título Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. E vai falar a respeito também da suposta metades eternas, tá ok, pessoal? Dúvidas, comentários, vocês coloquem aqui que depois a gente vai ler e falar a respeito. Vamos começar então aqui, Dagoberto, pela questão de número 291. Eu vou ler e depois aí você já pode entrar com os comentários. Ela diz assim, ó, além da simpatia geral, né, das questões de afinidade que nós conseguimos, né, desenvolver ao longo da nossa trajetória espiritual, de todos os laços fraternos que nós somos envolvidos e estamos aí nessa caminhada, ele pergunta, além dessa simpatia geral, oriunda, ou seja, vinda da semelhança que existe entre eles,
voltam-se, ou seja, né? Existem os espíritos com afeições particulares. Como que a gente pode entender essa questão aqui da Dagoberto antes da gente ler a resposta? O que ele perguntou exatamente? O que Kardec quer saber aqui? Bom, ele quer saber exatamente se é, essa simpatia, né, que existe pode entrar na parte espiritual também, essas afeições particulares. Então, nós temos que analisar o seguinte: quando desencarna, não vira santo, nós sabemos disso, né? Então, o mundo espiritual, ele é um reflexo do mundo material, do mundo carnal que nós estamos, com algumas modificações. Então, lá, por exemplo, não existindo paixões físicas, no caso, né? Os laços de amor, os laços de afeições, de simpatias, eles são mais puros, eles são mais fortes, né? E do que quando encarnados, né? E essas afinidades, né? Que os espíritos levam da vida material, da vida carnal, também funciona lá, continua. E quando nós nos damos bem com uma pessoa, desde o primeiro momento que nós a vemos, né, que é aqueles espíritos afins, espíritos amigos, às vezes um reconhecimento espiritual, né, que às vezes a gente fala assim, encontra uma pessoa e dá um abraço, né, e fala muito prazer, e o nosso espírito, o espírito está falando que saudade, porque já conhece esse espírito de longa data, é um reencontro. Então, essas afinidades, elas continuam na vida espiritual muito mais fortes do que na vida material, porque não tem essa paixão física, esse amor só material, né? É mais ou menos isso daí. E a resposta, eu não sei se você leu ou eu leio. Pode ler, pode ler. A resposta que os espíritos dão aqui é isso, ó. Do mesmo modo que os homens, é aquilo que eu falei, da mesma maneira que estamos aqui, nós vamos para lá. Aí depois existem as depurações, o progresso, uma escola muito mais tranquila, né? Mas voltando à resposta. Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, quer dizer, quando não tem o corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões, esses laços de amor, de afeição, de querência, não ficam presos às paixões carnais, né? As vontades sexuais e tudo mais. Então é uma parte espiritual, que é a que tem a grande relevância. Eu acho que é mais ou menos isso a explicação aí. Perfeito, Dagoberto. Lembrando que, assim, né, Dagoberto, quando ele fala aqui, porque ele, então, esse laço não se acha exposto às dificuldades, às vicissitudes das paixões, eu fico pensando o seguinte: nós temos aqui, então, vamos supor, eu e você, a gente tem uma afeição particular, certo? Uma afeição espiritual que vem aí já de outras existências. Então a gente se encontrou, se esbarrou aí na rua, ou estamos na mesma família, por algum grau de parentesco, e a gente tem uma afinidade muito grande. Pode acontecer por conta de todas as situações materiais que envolvem, né, os espíritos aqui encarnados. Pode acontecer da gente deixar de ter ou diminuir essa ligação, essa afinidade, por conta dessas vicissitudes de paixões, Dagoberto? Eu acredito que possa. Inclusive, nós vamos ter mais ou menos a resposta aí para frente, né? Quando um espírito progride mais que o outro, né? Aí ele foge daquela linha, daquela vibração, daquela faixa vibracional
Então, há uma ruptura nisso. Pode acontecer, sim, pelo meu conhecimento, né? Mas, geralmente, os espíritos afins, aqueles espíritos que têm essa ligação bem coisa, eles caminham juntos. Nós sabemos, tem missões, tem reencarnações missionárias, que um volta até sem precisar para ajudar o outro que ficou para trás. Então, a espiritualidade ajuda nesse ponto, né? Eu acho que é por aí. Como é o caso de Alcione, né? De Alcione, lá do livro Uhum. Renúncia, de Emmanuel, né? Que volta Aqui, lá que da volta constelação lá da de si, constelação, para exato. poder ajudar o companheiro de existência, né? Aqui Isso. encarnado. E ficou para Então, é trás aqui, que uma ideia, né, Dagoberto, que é muito não bonito. conseguiu progredir, né? Você precisou de um empurrãozão. Ela já estava, né, É, desincumbida de reencarnar aqui na Terra, uhum, enquanto ele ainda estava preso aqui a essas dificuldades, essas é, paixões. E aí, olha o que que é o amor, né? O que que é a afeição particular pelo outro. Ela abre mão do processo evolutivo dela, da situação que ela estava lá, já em um outro mundo mais evoluído que a Terra, tanto que eles enxergam, né, o pessoal aí dessas outras esferas, enxergam aqui a Terra como realmente um planeta inferior, um planeta escuro, trevoso, onde a gente realmente vem aqui para espiar, para provar, e também vem na situação de exílio, né, para que a gente possa aqui ficar de castigo aqui um pouco até aprender a lição. Mas é difícil para a gente até, né, Dagoberto, imaginar uma situação dessa, porque a gente busca tanto aqui sobre a Terra uma evolução espiritual rápida. Aí quando você alcança, quando você atinge, você fala, poxa, vou ter que voltar lá ajudar aquele ser lá que não é, caminhou mas, junto. mas aí não é assim, poxa, eu vou ter que voltar. Eu falo, que bom, eu vou ter que voltar para ajudar a Andressa que ficou para trás. Né? Esse espírito mais evoluído, ele tem outra conotação, não é uma obrigação, não é uma Uma coisa alegria, né? ruim. Para ele é uma alegria, né? Como nós sentimos alegria quando fazemos uma caridade bem feita, quando prestamos algum serviço benemérito, enfim, é gostoso, é prazeroso, né? A gente se sente bem em fazer. Então, eu acredito que o espírito que volta é como tem no livro do Emmanuel, né? Os 50 anos depois, ou é o Ave Cristo, que tem o quinto barro, acho que é no Ave Cristo, que ele deixa também o progresso dele para voltar para ajudar o filho, né? Volta como uma criança que foi largada e tal, para poder ajudar o filho e acaba ajudando, né? Então, são os espíritos missionários, são as boas vontades que existem. E tomara que Aí, nós tenhamos gente voltando aí para nos ajudar também. aí é que está a verdadeira evolução, né, Dagoberto? Exato, exatamente. Desprendimento, né? Tem que estar desprendido. Tá ok, então. Então vamos para 292, que aí eles perguntam assim: alimentam ódio entre si os espíritos? Imagina, nem um pouco. Não, não, nem um pouquinho. Então, tanto na vida espiritual como na vida encarnada, que nós fizemos essa relação da continuidade, é, o ódio existe, é claro, porque ele é fruto da vaidade, do egoísmo, né, do orgulho, e quem ainda não atingiu os espíritos que desencarnam e ficam aí vagando, e ficam aí anos, séculos, sem uma purificação, eles continuam como estavam aqui, né? A gente vê isso nas mesas mediúnicas, o espírito volta, ela aparece ali na situação em que desencarnou, com uma faca cravada no peito, com uma corda no pescoço, e 300, 400, 500 anos que ele está naquele sofrimento. É absurdo, a gente até não entende isso, né? Como é que pode? Mas pode, e acontece.
Então, o ódio, principalmente o ódio, que é a síntese de todas essas coisas ruins, né? Ele sobrepõe, ele fica ali ruminando aquilo, querendo procurar, e quando pode, quando ele consegue um pouquinho mais de crédito, um pouquinho mais de progresso, ele vai atrás daquele seu odiado, né? Então é isso aí. Mas nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Ponto e partida. Então, ninguém conhecia malícia, ninguém conhecia coisa ruim, ninguém conhecia nada. Fomos aprendendo. Fomos aprendendo coisas boas e fomos aprendendo coisas não boas, para não dizer ruins. E o ódio está entre esses seus, entre aspas, diletos filhos, né? Que é filho do orgulho, da vaidade, da prepotência. E aí, quando desencarnam, vão para a erraticidade e esse espírito tem que ser depurado em quantas encarnações forem necessárias para ir se livrando dessa fleuma toda, né? Do ódio, do rancor, do orgulho. Isso leva tempo. Enquanto isso, ele sofre muito, faz outros sofrerem, né? E é assim, porque, como diz a resposta aqui, só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, esses espíritos ainda impuros, que levaram toda essa carga de ódio para a espiritualidade, e ficam lá insuflando os homens, insuflando aqueles seus antagonistas, que às vezes ainda, geralmente ainda encarnados, e quando desencarnam são perseguidos violentamente, nós sabemos disso também, porque não existe esse filtro ainda nesses espíritos, né, que vai fazer afluir a bondade, fazer afluir a amizade e tudo mais, perdendo esse ódio, perdendo esse orgulho. É exatamente isso que você falou, Dagoberto, né? E aqui tem um ponto interessante, que a gente faz a leitura e às vezes passa desatento. Eu já vou comentar, mas primeiro eu vou falar bom dia aqui para Silvana Formiga. Bom dia a todos, seja bem-vinda, Silvana. Para o Norberto Simonetti, lá de Bauru. Obrigada, Norberto. Nosso amigo de sexta-feira, Norberto. Olha lá. Participa aí, Norberto, deixa um comentário aí. Bom, aí o que acontece? Às vezes a gente esquece do ponto em que a gente se encontra. Essa que é a verdade. Então, nós estudamos, a gente procura, né, estudar doutrina, procura, né, se conhecer, exercitar o bem, mas a gente fica, né, uma hora faz bem, outra hora tem ódio, uma hora tem caridade, compaixão, outra hora quer vingança. A gente fica, né, nesse vai e vem aí entre os dois polos da criatura, até a gente definir ao certo qual caminho quer seguir. E quando a gente fala aqui ódio entre os espíritos, não é apenas aquele ódio mortal, aquele ódio que você carrega assim durante milênios, mas até numa situação corriqueira, aonde por alguma situação, por alguma bobagem, você se identifica sendo portador desse sentimento. Você tem, então, que lembrar que a partir do momento que você está possuindo e se comportando dentro desse sentimento e desse círculo, né, que aí se torna um círculo vicioso de ódio, rancor, vingança, mágoa, você, então, está na escala desses espíritos impuros. É muito difícil para a gente, às vezes, se localizar em qual grau da jornada evolutiva a gente está. E quando a gente lê aqui a pergunta, só entre os espíritos impuros. Opa! Então aí a gente tem que olhar para dentro, né, da gente, ver o quanto de ódio a gente ainda carrega, o quanto de impureza
a gente ainda traz no espírito para que a gente possa trabalhar isso. Porque não adianta ler aqui a pergunta e a resposta e achar que o outro é que está na escala de impureza, de imperfeição, né, Roberto? Cortou seu som. Cortou? Tá me ouvindo agora? Agora saiu. Agora está funcionando. Então, Andressa, não sei se você terminou a sua explicação, mas nós estamos aqui nesse planeta, né, chamado de provas e expiações, justamente para expiar o nosso passado, o que fizemos de errado, e provar que estamos aprendendo, que estamos progredindo. Então, essa parte do ódio, como nós falamos, é filho do orgulho, da vaidade, tal, etc., ele tem que ser amainado já aqui. Não adianta querer deixar para a espiritualidade. Não adianta falar, não, na outra encarnação eu vou ser melhor. Ou quando eu chegar lá em cima eles vão me ensinar. Não é por aí. Nós temos que estar sempre dispostos a aprender, a nos melhorar, a sermos irmãos, né? E isso nós aprendemos trabalhando principalmente. Não é debruçar em cima de livro, não é debruçar em cima de evangelho, de livros dos espíritos para aprender de cor e salteado tudo que está ali. É utilizar essas lições para que nós possamos amainar esse espírito que nós temos, que nós somos, porque a gente não tem espírito, nós somos espíritos vestidos com uma carne. Então, esse espírito tem que progredir cada dia mais e melhor. E é através do trabalho em todos os sentidos. Trabalhar a nosso moral, trabalhar fisicamente, trabalhar de todas as formas possíveis e imaginárias, no sentido de favorecer os nossos irmãos mais necessitados, principalmente, lógico, através da caridade, né? Da empatia, saber o que o outro está precisando, o que o outro está querendo, e da boa vontade, que é o que nos falta, principalmente a boa vontade. Como eu disse, né, nós somos espíritos simples e ignorantes quando fomos criados. Então, pela boa vontade, pela vontade de aprender, de progredir, é que nós poderemos chegar num estágio mais avançado. Então, nós vemos aí sumidades, né? E vemos aí gente recalcitrante, que não sai do lugar. Por quê? Principalmente boa vontade, porque todos os espíritos vieram com a mesma possibilidade de progresso. Todos. É questão de boa vontade. Sumiu o som de novo. Perdão, gente. Esse microfone meu aqui tá Ele está cortando. ainda. O meu microfone. Ele está precisando ser depurado. Tá precisando. Fazer um exorcismo nele. Eu vou fazer um exorcismo nele, não pode deixar que eu vou fazer. Então, vamos lá. A questão aqui 293, Dagoberto, ainda vai falar um pouco sobre esse sentimento, né? E eles perguntam se o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra, se eles se conservam. E é engraçado que a resposta aqui é não. Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se voltavam mutuamente e infantil o motivo que os inspirava. Apenas, olha lá, a gente volta lá na escala, né? Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se purificam. Se foi unicamente o interesse material os que o inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças. Aproximam-se uns dos outros com prazer. No geral, não é assim que acontece, né, Dagoberto? Essa questão aí de ressentimento, do ódio um do outro, por questões poucas, a gente vê que ainda anda perdurando aí no mundo espiritual, né?
Ainda tem aqui, né, o finalzinho aqui que sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se malquerer. O que é isso? Evolução. Quando o espírito evolui, ele larga a parte material, aquela parte de eu não gostei, do ressentimento, do melindre, né? Então esse progresso deixa de ser, de que ele seja ligado a essas coisas materiais, a essas minudências, e então a convivência, é, principalmente a convivência espiritual ou a própria convivência material, ela fica muito mais pacífica, muito mais tranquila, né? Tanto que esses desafetos do mundo carnal, quando na espiritualidade, pô, começam a ser amigos, porque vai se desprendendo, vai se melhorando. Então, tudo depende do grau de progresso que esses espíritos possam alcançar nas suas reencarnações. Então, tudo parte daqui, tudo parte desse estudo, dessa boa vontade que nós falamos na pergunta anterior, para que o espírito evolua o quanto puder, para que quando chega na espiritualidade, ele vá já suplantar todas essas querelas, mesmo se encontrar um antagonista, um malfeitor, ele já tem o perdão pronto, ele já tem a aceitação, porque ele progrediu, né? E quando, diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então eu acho que, mesmo na espiritualidade, quando um espírito obsessor, né, quer atacar o outro e o outro vem com amor, etc., ele desarma esse obsessor. Não tem como. É por aí, é a lei do mais forte, no caso, né? No mais forte seria esse espírito já progredido, já com progresso bem acentuado. Eu acho que funciona assim. Realmente, né, Dagoberto, mesmo porque tudo depende, né, do nível de consciência que o espírito tá portando ali, né, naquela atual existência, na sua jornada evolutiva. E essa 294 aqui, ela ainda faz um link, faz uma ponte com o que a gente está tratando, com o que a gente está falando. Porque eles perguntam, acho que até a gente já tratou disso lá no começo, mas ele pergunta se a lembrança dos atos maus, né, que dois homens praticaram um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles queira simpatia. Então, aquilo que você falou lá no começo, lá, né? A possibilidade de deixar de existir essa afinidade, essa simpatia, ela existe por coisa boba, né? Por coisa material, né? Porque a pessoa fica lembrando lá daquele dinheiro que emprestou e que o outro não pagou, né? Aquele sentimento de ingratidão. Você quer comentar essa 294 aqui? Eu quero sim, porque eu, de certa forma, não que eu seja muito sabido, mas a resposta que os espíritos deram aqui, ela ficou vaga, vamos dizer assim. Que eles responderam que essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Primeiro momento, vamos considerar, né? Que quando há essa antipatia que existiu na Terra, esse problema entre um com o outro, quando na espiritualidade os dois se veem, se encontram, a primeira sensação é de repúdio, né, a se afastar. Mas se, como nós falamos na resposta anterior, se pelo menos um deles progredir um pouco, ou ter progredido um pouco mais do que o outro, e ter essa boa vontade, essa ação do perdão, essa ação da amizade, demonstrar ao outro que aquilo lá foi uma bobagem, foi uma coisa simples, que por mais que possa ter sido
violenta, né? Ainda foi coisa carnal, foi coisa material, e hoje eles estão na espiritualidade, coisas assim, né? Então, se um deles, pelo menos, progredir e conseguir se impor sobre o outro, essas querelas todas vão cair, né? Vão cair por terra, porque o perdão é tudo, né? Perdão faz milagres, tanto para quem perdoa como para quem é perdoado. Eu acho que não se pode viver tanto nesta vida encarnada como na vida espiritual sem o perdão. Acho que o perdão, a gente vê isso aí, inclusive nas mesas mediúnicas, a pessoa chega com aquela raiva, o espírito vem com aquela raiva e tal, e no fim ele vai se amainando, vai. É assim que funciona, né? E nós temos que aprender isso na nossa vivência aqui, porque a gente se magoa por qualquer coisa, a gente se perde por qualquer querela, qualquer coisinha, é no trânsito, é em casa, é no serviço, qualquer coisa que nos façam, a gente já torce o nariz, já fica chateado, já melindra, a gente fala, né, aquele cristal que trinca, né, com qualquer agressãozinha, com qualquer coisa, que nem, às vezes nem é agressão, às vezes é uma coisa que vem contra a nossa ideia. Você tem a ideia de pintar de azul, o outro chega e pinta de vermelho, putz, você fica uma arara, né? Por quê? Porque é a sua vontade que você queria que a sua vontade prevalecesse. E na realidade, o outro também tem a vontade dele. E como nós somos o outro do outro, nós temos que respeitar o outro também, não é verdade? Então é por aí. Não tem como não fazer um progresso, não conseguir uma melhora, se você, principalmente, não se utilizar do perdão. E principalmente o auto-perdão, né? Porque às vezes a gente tem que fazer aquela análise e ver onde erramos, né? E nos perdoar e procurar não fazer mais, como o Cristo falava, né? Vai, não peques mais. Então é isso que nós temos que falar para nós mesmos. Roberto, você errou aqui, ó. Você vai se perdoar, você está desculpado, reza 10 Pai Nosso, 50 Ave Maria, como faz o padre, né? Como no confessionário, e você está perdoado, mas não faça mais isso. Se cuida. E é por aí. Tá certo, Dagoberto. Assim, essa relação que você fez de encarnação, de vida material e vida espiritual, ela é muito tênue, né? Você vê que tudo começa aqui, né? Quando a gente está encarnado e aí a gente passa para o lado de lá e leva tudo para lá também. Mas é exatamente isso. Se a gente não se comportar como espírito imortal, estando encarnado, dificilmente a gente vai viver uma vida de espírito imortal, porque a gente vai estar sempre se afastando das pessoas, porque a nossa vontade, os nossos desejos não são supridos, não são atendidos. Deixa eu falar um bom dia aqui para Karina Silva, minha vizinha. Bom dia, Karina, obrigada pela presença, viu? E o Sérgio colocou um comentário aqui, que aí já vai para dentro do nosso quintal. Que quase que não existe isso, o comentário que o Sérgio colocou aqui, mas vamos ver. Ele diz assim: a mágoa nos deixa mais afastados uns dos outros. Severo. Dentro do movimento espírita, a decepção é muito forte por pessoas não aceitarem a forma que é feita dentro da casa espírita. É uma guerra de egos. O que você pode falar para a gente? Acontece isso aí em Jaú ou não? É só aqui na Barra? Não, não, aqui em Jaú não acontece isso. Não, porque você vê, inclusive, nós temos casas centenárias aqui, né? Que todo esse tempo foi aquela harmonia,
Aí um pintou a parede de vermelho, o outro achou bom e aplaudiu. Você acha que não? O Sérgio não tem. Eu tenho acompanhado os programas, tenho acompanhado as perguntas, os comentários do Sérgio, não conheço pessoalmente. Inclusive, eu acho que ele participa também da sexta-feira, às vezes. Mas é assim, Sérgio, e ouvintes e acompanhantes. Cada vontade quer se sobrepujar, quer ser mais que o outro, né? Aquilo que eu falei na resposta anterior. O outro também tem a sua vontade, o outro também tem a sua preferência de tipo, de cor, de movimento. Então, o diálogo é importante, como em tudo, né? O diálogo é importante em tudo. Vamos pintar de azul, vamos pintar de vermelho, vamos pintar. Não, então vamos pintar de cor de rosa. Você gosta do rosa? Eu gosto. Você também gosta? Eu também gosto. Então vamos pintar de cor de rosa. Contenta todo mundo, né? Um exemplo banal, mas é assim que funciona. Quando todos congregam uma mesma ideia, um mesmo querer. Então, isso facilita bastante a resolução, não cria essa animosidade. Por que eu vou ficar com ódio, com raiva de uma pessoa porque ele não fez aquilo que eu queria? Não para mim, para uma outra coisa, né? Por que ele não colocou o jardim, plantou uma rosa no jardim, se eu queria que ele plantasse um cravo? Essas coisinhas assim, e aí que começa as grandes dissensões, né? A gente vê no mundo atual essas guerras. Eu não me conformo com essa guerra que está acontecendo, com essas guerras que estão acontecendo agora, entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e Hamas e tudo mais, agora Irã. Estão brigando por quê? Para quê? Por nada, apenas por vontade, apenas por presunção, apenas por orgulho. Olha quantas vidas, quanta destruição, quanto bem material perdido, quantas encarnações ou reencarnações cada um desses vão precisar, como Hitler, como Napoleão, como tantos outros aí que a gente tem conhecimento, né, dessas reencarnações milenares, desse sofrimento, e, enfim, a troco de quê? A troco de orgulho, de vaidade, de prepotência. Então, a começar da cor de uma pintura, a gente tem que se cuidar, tem que respeitar o outro, tem que conversar, tem que expor a sua razão. Se você tiver uma razão plausível, o outro vai concordar com você. Se não concordar, pelo menos, vamos dizer, por educação, ou para não cair nessa esparrela, você concorda com ele e pronto. Ó, faz o seguinte, eu não gosto, mas pinta de vermelho. E estamos conversando. Que mal aquilo vai me fazer? Que mal. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Eu fui desde o começo, no tempo ainda do Curió, né, na Verdade Luz, no Edson, e nós montamos lá as cestas básicas, o grupo de cestas básicas. Então, na época, nós reunimos uma turma e tal, para colocar o nome do programa, né? E entre vários nomes foi escolhido, inclusive pelo próprio Edson, o nome de Caritas, Projeto Caritas. Porque Caritas é caridade, né? É bondade, estava bem ligado àquilo que se pretendia, que se realmente se fez. Bom, passaram-se os anos, o Edson morreu, eu fui embora daqui um ano, e quando eu voltei, estava uma nova diretoria, e eles mudaram o nome do programa de Projeto Caritas para Projeto Sou Luz, porque é verdade e luz, então sou luz para eles e tal, devem ter chegado a uma conclusão. Aqui naquele momento me chocou tanto, sabe? Porque eu senti um desrespeito pelo Edson, que já tinha falecido, já tinha desencarnado. Olha, por que mudou o nome, né? Eu senti uma mágoa e fiquei com aquilo
margando na minha cabeça um bom tempo. Aí eu cheguei a um ponto que falei, escuta, Projeto Caritas, Projeto Soluz, está dando cesta básica, está atendendo a necessidade desse povo? Alô, Teço, deixa o nome que for, projeto está aqui a tua cesta, leva a tua comida, qualquer um deles funciona. O importante é o movimento, o importante é o objetivo, é a realidade da coisa. Então não adianta você ficar se perdendo aí por porcarias, por minudências, por querelas, a troco de nada. E aí surgem as guerras. A troco disso, já pensou se eu chego lá e falo, mas por que vocês fizeram? Por quê? Não, aí pronto, já ia bater boca, já ia ter animosidade, já ia ter coisa. Não, cala a boca, espera. Depois lá para frente muda de novo, vem outra diretoria amanhã ou depois e muda para projeto sei lá o quê. E tudo bem, a forma continua a mesma, o objetivo continua sendo atendido. Isso é o importante. Então, nós, como humanos, como sofredores, né? Não estou falando de corintiano, não, mas nós que somos sofredores da terra, esse eu gosto de fazer assim para encher a paciência do Edson. O Edson e o Coisa estão lá na Rádio Piratininga agora fazendo o programa Caminhos da Luz. Hoje está o Marcelo de São José do Rio Preto, o Marcelo Monice, sendo entrevistado pelo Rick. Estão correndo agora lá. Então, como eu disse, né, não é sofrer por ser corintiano, é sofrer porque nós estamos aqui para isso. Se aí não fosse para sofrer, nós não estaríamos nesse planetinha aqui. Né? Nós estaríamos lá em cima, no planeta ditoso, no planeta supremo, e assim por diante. Agora, temos que nos ater a essas coisas, a vontade do outro, a opinião do outro. Isso é muito importante, porque a desavença começa aí, começa dentro de casa, começa no nosso trabalho, começa no grupo espírita, e tem muita desavença, infelizmente tem, o Sérgio tem razão. Existe aquela parte do ego, não, porque eu, né, sempre o eu, e a gente deve falar o você, o outro. Essa é a parte importante da coisa. Com certeza, né, Dagoberto? Mesmo porque as pessoas hoje, elas tomam como cargo, né, de confiança insubstituível dentro da casa espírita, dentro do trabalho, em qualquer outro lugar. Então, as pessoas têm essa ilusão, esse equívoco, é onde começa a surgir aí o orgulho, né? O orgulho ferido. Deixa eu colocar o comentário aqui do Norberto Simonetti. Ele diz assim: parabéns pelo estudo lúcido e fiel à pureza doutrinária. Normalmente, nosso comportamento diante da desavença é de julgar o outro, quando deveríamos nos autoanalisar. Quando a gente chegar nesse ponto, certo, né? Significa que a gente é o Santo Agostinho, né, Norberto? Inclusive, nós vamos falar dele mais para frente um pouquinho. Não, ele já vai nessa 295 aqui, nós vamos utilizar o Santo Agostinho, que a reforma íntima é tudo. Você tem que se conhecer, você tem que se analisar, você tem que ver onde você erra, você tem que ser humilde para reconhecer o seu erro, a sua falha. Porque não é como a gente quer, é como a coisa tem que ser, ou como deve ser, pelo menos. Né? É por aí. Vamos para frente. Vamos para frente. Vou colocar aqui um bom dia, falar um bom dia para a Má, que ela entrou aqui. Bom dia, Má. E ela coloca aqui, né, que a maior ilusão do trabalhador espírita é se achar insubstituível, né? Não só do trabalhador espírita, né, mas do ser humano, né? Esse negócio do eu sou mais, eu sou maior, sem mim não tem. Isso não existe, gente. O cemitério está cheio de gente insubstituível e não fez falta nenhuma, né? Não fizeram falta nenhuma, porque sempre vai ter alguém para suprir essa falta. Pode dar saudade, pode dar aquela melancolia, puxa, o camarada fazia isso, o camarada fazia aquilo,
tudo bem, mas tem quem continue fazendo, né? Não com aquela cor, vamos situar assim, entre aspas, não com aquela cor, mas com uma cor diferente, mas está fazendo. É o caso dos cantores, dos artistas. Puxa, aquele cara cantava, nossa, Nelson Gonçalves, nunca mais vai ter outro igual. Tem um monte de gente igual o Nelson Gonçalves cantando aí. E outros, qualquer outro que você queira pegar, tem quem faça igual ou parecido, que dá o mesmo. Então, supre a lacuna. Não existe insubstituível. O que eu falei, cemitério está cheio de gente insubstituível que não estão fazendo falta. Como eu não vou fazer, como você, Andressa, não vai fazer, como o Norberto não vai fazer, com todo o cabedal que ele tem, e assim por diante. Vai dar saudade, vai ser aquela lembrança, aquela boa memória e tudo mais, mas o que ele fazia, outro vai continuar fazendo. Não tem porquê. O mundo evolui. Tem até um ditado, viu, Dagoberto? Eu não lembro qual é a procedência do ditado, mas que diz assim, que a glória sempre é do primeiro, embora os que vêm depois façam muito melhor. Exato, é o que eu falo. Faz, e faz melhor. Porque aprenderam com aquele que foi o professor, né? Que foi o iniciante, e procuraram melhorar. Porque quando você faz uma coisa que alguém já fez, você sempre vai, até por obrigação própria, fazer melhor. Até por orgulho, por vaidade. Não, eu vou fazer melhor do que ele fez. E faz. Acaba fazendo. Por quê? Porque ele já pega aquele início que o cara gastou lá milhões de pensamentos, né? De horas, de tempo, e quebrou a cabeça. É o caso da aviação, né? Quantos morreram, quantos se defloraram todo para pôr o avião para voar, inclusive Santos Dumont. E hoje a gente vê esses aviões aí, o que tem de avião, de tudo quanto é jeito, quanto é tipo, agora os drones. E pior, fazendo guerra, destruindo, quando a coisa seria para o bem, né, para o progresso. Não, eles estão usando para a destruição, infelizmente. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos dar sequência aí, que o nosso tempo é Aham. curto. Quer que a lei já comentar? 295, a 296, fica à vontade aí. Vamos lá. A 295, né? Posso falar a pergunta? Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? A resposta: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, às vezes, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então a gente tem que rezar para que esse espírito que nós ofendemos, que nós fizemos algum mal, seja um espírito bom, né? Para ele não ficar pegando a gente pelo pé, não ficar nos obsidiando. Agora, se não for, nós vamos ter que suportar essas obsessões, essas perseguições, tanto nessa existência como em próxima ou próximas, né? Agora, aquilo que nós falamos, tudo que nós devemos fazer é nos cuidarmos e acatar aqui o preceito de Santo Agostinho, né, que está na 919 do Livro dos Espíritos, que é jargão de todo palestrante falar sobre essa questão, né, que nos ensina aquele exame diário, aquele exame de consciência, procurando ver onde erramos, procurando ver o que fizemos de errado, e saímos atrás para nos desculparmos, para pedirmos perdão e principalmente repararmos aquilo que fizemos de errado, certo? Porque não adianta só você chegar e falar, oh, desculpa, hein, eu pisei no teu pé, e você virar as costas e ele pisar de novo. Então, o perdão tem que ser para valer, tem que ser
feito e cumprido, né? Fazer e não lembrar mais, não cair mais naquele erro. Você quer que continue aqui a 296? Continua, Dagoberto, acho que dá Aham. tempo. Pode continuar. Dá tempo. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? A resposta: não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se esconde os hipócritas. Daí vem que, quando são puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Aí é o espírito purificado, né? Sempre, porque enquanto existir esse ranço, essa raiva, esse ódio, fica difícil acontecer isso, né? Então, quando os espíritos são puros, eles não têm essa máscara, não têm essa coisa de simular as suas tendências afetuosas, né? Tudo vem naturalmente, tudo vem com tranquilidade. E o amor é sobrepujante, o amor é tudo, né? Com uma intensidade, sempre com intensidade. Então, eu acho que é por aí. Acho que nosso tempo está terminando. Como a gente vai até a 299, eu vou encerrar aqui, agora às 8h30, e aí a gente continua até a 299. Pode ser, Dagoberto? Pode, tranquilo. Tem o dia Ah, todo. Hoje é sábado. Eu sou sabatista, então eu não trabalho de sábado. então, pessoal, obrigada aí o pessoal da Rádio da Barra, que acompanhou a gente, que nos escutou atentamente aqui as nossas reflexões, e a gente vai continuar aqui pelas redes sociais, então é só agora abrir o smartphone ou notebook e digitar aí NEP V de Jesus, tanto no canal do YouTube ou na página do Face, que vocês podem continuar aqui acompanhando o final desse estudo. Quer deixar um tchau para o pessoal aí, Dagoberto? Agradecer a atenção, né, dos ouvintes da Rádio Barra Bonita 1030 e contar que possamos estar novamente aqui dentro em breve tempo para trazer novas notícias da espiritualidade para quem quiser ouvir e principalmente delas fazer uso. Um bom dia, um bom final de semana a todos e o nosso muito obrigado. Que a paz de Deus fique com vocês. Que assim seja. Então, só fazendo parafraseando aqui, né, essa 296, para a gente poder entender certinho aqui, que ele fala que nós não temos mais a máscara, né, dos hipócritas lá no mundo espiritual. Mas isso depende, pessoal, não sei se vocês entenderam assim como eu, mas depende, é claro, da nossa condição evolutiva. Porque se a gente não tiver um nível de consciência sobre esses sentimentos que só nos atrasam e só nos acorrentam e nos estacionam no nosso progresso, se a gente não tiver essa consciência, a gente ainda vai continuar se comportando no mundo espiritual como se comportava na Terra. É claro que assim, quando chega lá no mundo espiritual, né, Dagoberto, tudo aquilo que a gente tinha por velado, né, por escondido, ou achava que as pessoas, né, ninguém estava vendo o que você estava fazendo, nem sabendo o que você estava pensando, chega lá, tudo é revelado, todas as cartas estão na mesa. Então, os espíritos, né, os superiores ou aqueles mais adiantados, através até mesmo de uma coloração própria que o nosso sentimento e o nosso pensamento emite, eles veem a quilômetros, né, a nossa condição moral, ou não, né, como espíritos. Então, fica difícil a gente manter esse sentimento, essa máscara que a gente estava velando aqui sobre a Terra, lá no mundo espiritual, né, Dagoberto? Complementando aí, na própria resposta dos espíritos, já vem ali, né, que ele fala, daí vem que quando são puros, quer dizer, quando são purificados, quando são
já quase perfeitos, suas afeições são inalteráveis. Então aí vai depender realmente da purificação, do engrandecimento do espírito. Senão, cai por terra toda e qualquer pretensão de acontecer isso, né? Exatamente. O pessoal tá compreendendo bem aqui o estudo, fico feliz com isso. De certo, o Dirceu Meiado, bom dia, Dirceu, está dizendo uma excelente aula, bem esclarecedora. Que bom que está ficando tudo assim bem claro, né? E se vocês tiverem dúvidas, pessoal, coloca aqui nos comentários para a gente. Eu vou seguir aqui com a 297, vou ler aqui, o da Roberto já vai comentar, que aí dá tempo de tomar uma água. Então, 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua, que dois seres se consagraram na Terra? Esse laço se estende ou se perde, Dagoberto? Fala aí pra gente. Considerando aqui a resposta do próprio texto, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, né? Aquela animosidade que deve ter entre os espíritos, aquela coisa simpática. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparecem com a causa. Olha só. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Aquilo que nós dissemos lá em cima, daquele orgulho, daquela vaidade de querer as coisas do jeito da gente, né? Esse é um amor próprio. E os interesses materiais. Então, todas as afeições que forem oriundas da verdadeira simpatia, né? Daqueles espíritos irmãos, aqueles espíritos afins, essas perduram. Agora, se não for assim, ela some, né? Ela some. Nós temos como exemplo aí, que me ocorreu agora, os casamentos feitos por interesses, né? Interesses materiais, interesses das castas familiares. Antigamente era muito assim, né? A criança nascia e já era prometida um para o outro, que nasceu lá não sei aonde. Por quê? Porque havia o interesse material das famílias em ficarem ligadas, uma porque era mais rica, a outra porque tinha mais títulos, enfim, existia aquele interesse. Esses espíritos, no fim, casavam. Minha avó casou assim, minha avó materna casou assim, foi prometida no berço do meu avô. Viveram não sei quantos anos, ela nunca gostou dele. Nunca gostou dele. Ela tinha um outro amor da vida. Mas viveu, ela conseguiu ter 10 filhos, criar mais 2 netos da filha que morreu mais cedo. Então, ela considerou, ela Inconformada e revoltada, mas foi. Sim, sempre. Imagina o sofrimento dela. Eu não sei exatamente quantos anos ela conviveu, mas deve ter convivido. Eu ainda conheci meu avô, ele já estava doente, mas eu tinha meus 5, 6 anos. Quer dizer, do tempo que ela casou até isso, pelo menos uns 30 anos deve ter passado, né? Nesse sofrimento. Porque já pensou você conviver com uma pessoa que você não gosta, pensando em outra que você ama, né? Mas essa afinidade espiritual acabou, bateu as botas, minha filha, acabou, some. É aquela velha história, né? Até que a morte nos separe, não tem conversa. Esse caso Morreu, morreu, tá morto, vai-te embora, vai cuidar da sua vida espiritual no outro canto, me deixa em paz. E é assim, porque as afinidades espirituais, elas perduram desde que elas sejam sólidas, desde que elas sejam do próprio espírito, né? São aquelas uniões mesmo sublimes. Agora, a união forjada, a união forçada, não tem como. Isso aí quebra, esse elo quebra fácil, fácil, fácil.
acho que está explicada essa parte aí, porque não tem muito mais o que falar aí, não. Vamos para A 298, a 298 é interessante, né? Você quer ler? agora essa 298 aqui vai tomar um tempo, né, Dagoberto? Posso ler aqui a pergunta? Pode. Olha, as almas que devam unir-se estão desde suas origens. Depois, você, por favor, explique o significado de desde as suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia reunirá? Como que Kardec está perguntando aqui? Traduz para a gente aqui, Dagoberto. Eu entendo, né? Que as almas uniram desde a sua origem, desde quando são criadas, no caso, origem é aparecimento, é nascimento, né? Eu entendo que as almas devem unir-se, Né? e Ele está estão querendo desde saber. suas origens predestinadas a essa união, e cada um tem de nós, em alguma parte do universo, sua metade. Eu tenho uma resposta para isso. E a resposta dos espíritos primeiro, para depois eu falar a minha, que é a sequência. Eles respondem: não há união particular e fatal de duas almas. Então, essa parte de desde que seja das origens, da criação do espírito, não existe isso. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Então, a perfeição é que leva à união, que é aquela parte que nós comentamos, né? Que insere o perdão, que insere a compreensão, que insere a boa vontade, a aceitação e tudo mais. Então, quanto mais perfeitos, mais unidos seremos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então tá aí, ó. Quando você concorda, você parte para ser feliz. Você vai completar essa felicidade. E na discórdia, nós vamos arrumar problema. E eu tenho um comentário aqui que eu até escrevi. Vamos esquecer essa história de almas gêmeas. Tampa da panela, a outra metade da laranja, etc. Isso não existe. Uma união assim considerada origina-se em virtude da grandeza, da categoria e da perfeição de cada espírito que com o outro tem a sua união estabelecida. A meu ver, essas uniões sempre vão trazer as provas e expiações de um ou dos dois lados, geralmente dos dois, né? E aí funcionam a concórdia para a total felicidade ou discórdia para serem aparadas as arestas existentes. Então vejam que não existe a alma gêmea, que essa ideia que nós temos, né, da tampa de panela, da metade da laranja, isso aí é utopia. Existe a afinidade, isso pode vir de longa data, de milênios, né? Desde que os espíritos foram formados, foram criados, aí pode acontecer isso. Mas dizer que aquele foi feito para aquela e os dois se completam porque eles são gêmeos e tudo, isso não existe. Nós temos a afinidade, espíritos afins, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua vontade, para que cheguem ao entendimento, né, através do progresso, através da parte que essa união traz, e eles possam, então, conviver, aceitarem-se mutuamente, entenderem-se mutuamente, mesmo que existam algumas arestas, existam alguns desentendimentos. Eu vou dar um exemplo de crasso aqui. Eu estou
completando, eu e minha mulher estamos completando agora em janeiro, se nós chegarmos até lá, 60 anos de casados, né? É uma vida, é uma vida. É um exemplo. Mas o que nós passamos nesses 60 anos, nós sabemos. O que nós tivemos de problema, nós sabemos. O que nós resolvemos em conjunto, nós sabemos. Então, hoje, a gente vive, vamos dizer, bem, não otimamente, porque sempre tem uma aresta, sempre tem um desentendimentozinho, mas a gente se respeita. Às vezes a gente na hora fica assim, né? Por que que foi assim? Mas depois analisa, não, deixa lá, vai, deixa para lá que tá tudo certo. É por aí. Então eu acho que tudo vai do progresso, tudo vai desse entendimento, enfim, tudo vai da convivência. Eu acho que é o importante. Abafando orgulho, vaidade, eu sou mais, eu sou melhor, eu é que mando, dessas coisas assim. Aliás, aqui em casa, eu é que dou a última palavra, né? Sim, senhora, muito bem, você está certa. É por aí. Ô, Dagoberto, eu tomei a liberdade aqui de pegar aqui no livro Consolador, que é aquele livro de perguntas e respostas para Emmanuel, e ele tem uma resposta sobre essa questão das almas gêmeas, né? Então, eles perguntaram assim para Emmanuel: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Lembrando, né, que assim, quando fala em alma gêmea, o pessoal acha que é uma parte do espírito que foi tirada e essa parte daí buscando a outra parte, né? E a gente tem que deixar claro que não é exatamente isso. A gente está falando aqui de afinidade e afeição entre dois seres criados, mas não que um foi tirado uma parcela do espírito do outro. Aí é que está o erro, para o pessoal entender, né? Mesmo porque os espíritos vão tratar disso aqui na sequência. Porque se fosse tirado uma parte do nosso espírito para ser criado outro espírito e ele andasse por aí, significaria que nós seríamos incompletos. E não é isso do que a gente está falando. Então, o Emmanuel, eu vou colocar aqui a resposta, depois você comenta, tá? A gente tem 15 minutos ainda para falar sobre isso. E eles perguntam, né? Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Perguntaram para Emmanuel. E ele diz assim: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, como divino complemento da sua personalidade. Criadas umas para a outra, as almas gêmeas se buscam através da eternidade. A união perene ou eterna é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres transviados no crime ou na inconsciência experimentam a separação da alma que os integra, como a provação mais ríspida e dolorosa, e no drama das existências mais obscuras. Vemos sempre a atração eterna das almas gêmeas evoluindo uma para a outra, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sente-se de posse da felicidade real para os seus corações e da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. E aí, Dagoberto? E agora? Pois é, O que né? a gente faz com essa resposta? Emmanuel não deixou de saia justa aqui, né? Porque ele foi meio contrário ao livro dos Espíritos aqui, né? Mas deve existir, sim, essa parte
dessa, vamos dizer, almas gêmeas, entre aspas, né? Aquelas almas que se completam, e essa busca deve existir. E talvez isso aí venha correr milênios, né? Até que uma encontre a outra, né? E quando encontrarem, aí sim essa união vai se dar para a eternidade mesmo, né? Eu queria, de certa forma, completar essa resposta aí com a 299 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ter mais ou menos uma visão disso aí. Quando pergunta em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Então, ó, que a laranja, a metade da laranja, a alma gêmea, seria uma metade, certo? E a Sim. resposta dos espíritos aqui é: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, a situação é essa: o espírito ele é individual, ele é único, cada um é um. Não tem dois juntado e fazer um, porque senão ele fica incompleto. Então, essa ideia aí do que você trouxe aí do livro pode existir, mas não é que os dois se fundem para formar um só. São almas afins, são almas simpáticas, super simpáticas, que necessitam uma da outra para, talvez, o progresso mútuo, para cumprirem missões, sei lá. Mas pode existir, sim, deve existir, mas isso não é via de regra, né? Isso é uma coisa ou outra que pode acontecer, né? Eu, E pode falar. eu acho que você pode ler essa de número 300 aqui, que vai completar e vai de encontro com o seu Também, pensamento. exato. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo e sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Olha aí. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Então, não é aquela história do espírito A com o espírito B. São todos os espíritos, é o abecedário todo. Falo dos que atingem a perfeição, aí vem o grau. Tem, né, o grau. Então, você não pode ter uma união entre um grupo de espíritos com qualquer quantidade que seja, de 10 a milhões, se algum deles for fora daquele grau. Tem a escala. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então, veja, nas esferas inferiores, quando um grupo de espíritos que são ali daquele grupo mais ou menos inferior, um deles estuda, progride, melhora, ele já não simpatiza mais com aqueles outros, porque a finalidade dele, o entendimento dele vai ser diferente daquele grupo. Ele não vai mais comungar com aquelas ideias, com aquelas vontades, com aquelas metas. Então ele se isola, ele vai para outro grupo. É como você ligar uma televisão, você vai mudando o canal, né? Vai de 1, 10, 2, 10, 20, 30 e assim por diante. Então, em cada canal, você tem uma sintonia, você tem uma vibração, você tem uma onda que é simpática a todos, que ela é homogênea para todos, o entendimento e tudo mais. Então, acho que é isso aí, porque caso contrário, acontece a ruptura mesmo, não tem como, né? Se separar. Bom, Dagoberto, nós vamos ter que encerrar, né? Porque já está dando o nosso tempo. Mas eu acho que deu para o pessoal Perfeito. entender essa questão da metade eterna, né?
que não vai partir o espírito no meio e vai fazer outra metade, né? É uma questão de tem que ter isso em mente, né? Que o espírito é único, ele é indivisível e ele não é fungível, né? Não se funde. Então, cada um é cada um, mesmo que vivam juntos milênios, cada um tem a sua personalidade, cada um é um espírito. Isso é o mais importante de se entender. Tá ok, Dagoberto. Olha, eu quero agradecer a sua participação, fico muito feliz. Conversar com você aqui tornou o programa bem leve, as respostas bem lúcidas, como nos colocou ali o nosso amigo Norberto. E a Mari já perguntou aqui se você topa, né, vir outras vezes aqui. Porque daí depois ela já te manda a escala. Aí depois você fala com ela. Ela não precisa nem perguntar, ela tem liberdade para escalar aí. É só questão de combinar a data, que às vezes eu tenho compromisso lá no outro programa também, né? Como eu falei, que está inclusive terminando agora, deve estar terminando agora, e a gente às vezes tem. Hoje tinha gente para suprir, então não tem problema. Mas a gente combina assim, será um prazer. Foi muito bom, inclusive com você. Eu não lhe conheço pessoalmente ainda, mas já vi alguns programas que você participou e a sua condução realmente é muito boa também, muito lúcida, bom conhecimento. Isso ajuda porque às vezes a gente foca uma coisa e o outro que está ouvindo já pega outro, né? Isso acontece muito nas lives, nas trocas de informação. Isso é muito bom. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade. Peço desculpas por alguma falha. Nós somos humanos, estamos aqui aprendendo, né? E convido a todos para estudarem. Pega o livro dos Espíritos, pega o Evangelho. O Evangelho eu gosto quando o Ângelo Tesser fala sobre o Evangelho no Lar. Eu também sou aficionado ao Evangelho no Lar. Aqui nós fazemos todos os dias. Fazemos em grupo, fazemos pela internet, fazemos pela USE. Então, quem não quer fazer em casa, ou se acha vexado em fazer em casa, acompanhe nos Facebook, tem vários. Tem de domingo até quinta-feira, tem evangelho todo dia, em vários canais. Depois, se quiserem, me peçam aí que eu passo cada um, né? E o Tesser, eu também não o conheço pessoalmente, mas a gente participa muito das lives aqui e a gente acaba ficando amigos sem se conhecer, né? E o Tesser falou no programa passado, que foi muito bom também, que ele teria 28 anos. É mentira dele, ele tem 47. Porque quem tem 28 sou eu. Eu tenho 28 autêntico. Tá bom. Um abraço a todos, muito obrigado, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir, e Ele vai permitir. E muito obrigado a Mariana, à rádio, aos nossos internautas, a você, Andressa, e a todos aqueles que participaram aí conosco. Um beijo no coração de todos. A gente que agradece e que fica feliz, viu, Dagoberto, com a sua participação, com a sua presença. A Mari falou que ela até queimou o leite, ela deixou o leite queimar, prestando atenção no programa. Vai ter que ferver outro leite. Ei, Maria. Recomendação espiritual: não põe o leite para ferver enquanto tiver um momento espírita no ar. Tá certo. Bom, gente, é isso. Obrigada, então. Bom final de semana a todos, iluminado, muita paz. E semana que vem, sábado que vem, tem a Mari aqui com mais um convidado e continuação dos estudos. Um beijão, um abraço a todos, até a próxima semana. Até.